Porque o juro médio do Nubank é maior do que de seus concorrentes. Um incentivo ao superendividamento das pessoas físicas no Brasil. Eu abri o aplicativo, apareceu o valor que eu precisava e sem pensar eu só dei um clique. Esse banco nasceu prometendo destruir os juros abusivos dos bancões, mas hoje ele cobra em média 112% ao ano no empréstimo pessoal. O Itaú, que era assim considerado o vilão da história, cobra 63%, já o Santander 38%. Então, aquele que era considerado assim o herói ficou mais caro que os vilões que ele prometeu destruir. E assim, tem um detalhe que quase ninguém percebeu. O cliente do Nubank tem em média apenas R$2.000 guardados. E se a maior parte da receita vem dos endividados, será que assim ele quer que realmente você tenha dinheiro guardado? Meu nome é Christian Castro e nos próximos 7 níveis você vai entender por que, diferente de outros bancos, o Nubank ele odeia quem tem mais de R$25.000 guardados. Já no final, eu vou te mostrar como você pode usar o próprio Nubank para não ser mais uma vítima desse sistema. Nível 1, a mudança silenciosa. A maior propaganda do Nubank sempre foi aquela de que o dinheiro parado ele rendia sozinho, todo dia, desde que você colocasse o primeiro real no banco. E foi assim, um argumento que convenceu milhões a mudar de banco, inclusive eu na época. Só que no dia 25 de julho de 2022, o Nubank mudou essa regra. O dinheiro que entrasse na conta, ele só começava a render depois de ficar parado 30 dias. Ou seja, se você mexesse antes, seu dinheiro rendia 0. Para você entender essa pegadinha, imagine que seu salário de 3.000 cai aí no dia 5. Aluguel, você vai pagar ela pro dia 10. Cartão no dia 15, mercado, gasolina, um Pix aqui, outro ali. E quando chega o dia 30, o final do mês, sobrou assim quase nada. Aí, cai o próximo salário e tudo recomeça. Então, nenhum real seu ficou parado 30 dias. Então o rendimento, ele foi praticamente 0. Então no papel, o Nubank continua dizendo que ele rende 100% do CDI. Só que na prática, seu dinheiro, ele rende nada. Virou como se você estivesse deixando ele embaixo do colchão. Eu, por exemplo, tenho aluguel, água, luz, telefone, internet, e você acaba pagando o que é essencial. E esse é o perfil do cliente do Nubank. Milhões de brasileiros vivem assim, e nenhum deles recebe 1 centavo de rendimento. E não foi um detalhe técnico. Na época, os analistas do Itaú fizeram a conta. O Nubank gastava 7 bilhões de reais por ano pagando o rendimento dos clientes. Então cortar o primeiro mês economizaria uma fatia bilionária desse valor. Então uma regrinha só, um aviso assim que ninguém leu, e bilhões saindo do bolso dos clientes pro bolso da empresa. E isso é só o começo, porque esse dinheiro é meio que quase um troco, perto da onde o Nubank ganha dinheiro de verdade. Nível 2, a máquina de dinheiro. A empresa, ela publica os números todo trimestre. Já no último, ela bateu um recorde, 5 bilhões de dólares de faturamento. E uma parte, vem das tarifas. Então assim, toda vez que você passa seu cartão, o lojista, ele paga uma taxinha, um pedacinho vai direto pro Nubank. Outra parte desse dinheiro vem do dinheiro parado dos clientes. Aquele, que eu acabei de falar que o Nubank, ele aplica e embolsa essa diferença. Mas a maior parte vem dos juros. De cada R$10 que entram no Nubank, quase 7 vem alguém pagando juros. É rotativo, parcelamento de fatura, Pix no crédito e aquele famoso botão roxo do empréstimo. Sabe aquele conhecido seu, que parcelou a fatura, pegou empréstimo para pagar o cartão e agora sim fica pagando juros em cima de juros? Esse aí é o cliente perfeito que tá deixando o Nubank rico. O retorno sobre o patrimônio apenas na operação do Brasil ultrapassou os 50%. Esse número que você acabou de ver é de 2024 e significa que para cada R$100 que o Nubank investia no Brasil, ele já lucrava 50 por ano. O Itaú, que assim é conhecido como ser uma máquina de lucro do país, faz aí uns R$22 só. E a meta do Nubank é lucrar assim cada vez mais com cada cliente. Até porque, 6 em cada 10 adultos do Brasil já são clientes do Nubank. Então meio que não tem para onde crescer pros lados, só para dentro. Então hoje, cada cliente ativo do Nubank rende por volta de R$85 por mês. Então assim, você, sua mãe, o porteiro do seu prédio, eles rendem mais de R$1.000 por ano cada um pro Nubank. E esse número cresceu 23% no ano. Mas assim, se todo banco vive de juros, por que o Nubank ele lucra muito mais proporcionalmente? Nível 3, a escolha. Todo banco grande, empresta de vários jeitos. O Itaú, por exemplo, ele financia apartamento. Já o Santander, ele costuma financiar carro. O Banco do Brasil,
Brasil, ele financia o agro. São empréstimos com garantia, se você for reparar. Não pagou, né? O banco toma o bem e o risco é baixo. Então, por isso que os juros é mais baixo. Já o Nubank, ele olhou para esse cardápio e escolheu não servir quase nada disso. Então, de todo o dinheiro que ele empresta para pessoa física, 97,7% está só em cartão de crédito e empréstimo pessoal. E são as únicas linhas sem garantia nenhuma. Não tem casa, nem carro para você tomar. E sem garantia, o risco do calote ele é muito grande. Então, né, para compensar, se cobra um juros altíssimo. E quando jogaram isso na cara do dono do Nubank, olha o que ele respondeu. Essa comparação que você faz realmente não é uma comparação intelectualmente honesta. Está comparando massas com laranjas. E sabe o que é o mais curioso? Pior, que ele tem razão, porque o Itaú é um banco completo, com as linhas baratas, né, financiamento imobiliário, por exemplo, puxando a média para baixo. Já o Nubank, ele jogou fora tudo que tinha juros baixos e ficou só com a parte mais cara. Por isso, ele cobra muito mais por cada cliente. Mas se o negócio é emprestar caro e sem garantia, quem é o cliente ideal desse sistema? Nível 4, o cliente perfeito? Provavelmente, você vai pensar que é aquele cliente endividado, né? Mas essa resposta, ela está completamente errada, porque esse cliente, ele para de pagar e calote é prejuízo. Por exemplo, no último balanço, o Nubank separou 1,7 bilhão de dólares só para cobrir calote, valor assim que subiu 75% no ano. Então isso é péssimo. E já o outro extremo, né, aquele cliente organizado, que paga a fatura inteira, ele também não é muito bom pro Nubank, porque ele usa o cartão de graça, junta pontos, não paga um centavo de juros. Então o cliente perfeito, ele costuma estar no meio entre os dois. Ele costuma até ganhar um salário razoável, mas ele vive no limite, nunca sobra nada. Aí, né, ele tá andando no dia a dia, vai lá, o carro quebra, ou senão a geladeira estraga, o celular cai no chão e quebra. Então a única saída dele, naquele desespero, é entrar dentro do aplicativo e resolver o problema dele. Então ele parcela a fatura, faz Pix no crédito e aperta aquele famoso botão roxo. E o mais importante, ele continua pagando todo mês, juros em cima de juros, sem nunca quitar e também sem nunca quebrar, nem falido e nem tranquilo demais, sempre apertado. Esse é o cliente preferido do Nubank. E os números, né, eles se provam, porque no Nubank a fatia de clientes pagando juros no cartão subiu para 30%. Já no resto do mercado, caiu para 23%. Então, enquanto o Brasil inteiro tá indo para um lado, o Nubank tá indo para outro lado. Mas assim, então quem é um cliente que o Nubank não gosta? Nível 5, o pior cliente. Deixa eu te apresentar então dois caras, vamos fazer uma suposição aqui. Tem o João e o Pedro. Os dois, né, ganham aí por volta de 4 mil reais por mês. Eles moram aí na mesma cidade e ambos possuem conta no Nubank. A única diferença é que o João, ele tem 25 mil reais guardados, enquanto o Pedro, ele não tem nada. Então vamos supor, né, que o carro dos dois quebrou e o valor do conserto foi de por volta de 3 mil reais. O Pedro, né, como ele não tem nada, ele abre o aplicativo e clica em adquirir um empréstimo pré-aprovado. Tem lá o botãozinho roxo, dinheiro na hora, ele clicou e veio o dinheiro. E então assim, ele nem olha a taxa, ele olha a parcela, poxa, isso aqui cabe no meu bolso, então vou fazer. Só que a 112% ao ano, ou seja, os 3 mil podem virar aí mais de 5 mil reais. Então o conserto do carro dele custou quase o dobro. E o triste é pensar que isso não é um personagem, é gente de verdade. Isso acontece aí todo dia. Que eu estava pagando mais de 100% em cima do valor que eu tinha solicitado. Então vamos voltar para a história. Já o João, né, ele ignora aquele botãozinho roxo de empréstimo, porque ele paga o conserto à vista e ainda ele vai lá e negocia o desconto com o mecânico. Já nos meses seguintes, ele ainda repõe a reserva. E os 25 mil reais que ele tinha guardado vão continuar rendendo aí por volta de uns 250 reais por mês sem trabalhar. Então, pela ótica do Nubank, o Pedro, né, rendeu 2 mil reais de juros num único imprevisto. E daqui uns meses, ele vai acabar fazendo outro empréstimo, clicando de novo no botão roxo. É como se fosse assim, uma assinatura mensal que o banco ele nem precisa renovar, porque o cliente vai voltar a fazer empréstimo. Já o João, né, que ele tem uns 25 mil reais guardados, ele usa a estrutura inteira do banco e não paga assim um centavo de juros. E ainda pior, né, porque o banco ainda paga rendimentos para ele. Então assim, o Pedro, né, como ele é endividado, ele é muito lucrativo pro banco. Já o João, que tem dinheiro guardado, ele até é lucrativo, mas é muito pouco. E se você for reparar, a única coisa que separa os dois são apenas os 25 mil reais guardados. Então assim, o Nubank não é que ele odeia o seu dinheiro, ele odeia o que você faz com o dinheiro, que é o poder de você dizer não para o empréstimo. Nível 6, a escada que você não vê. Mas assim, se o Nubank, né, ele odeia quem guarda dinheiro, por que então ele não expulsa quem tem mais de 25 mil reais guardados, por exemplo? E a resposta é que é pelo simples fato do seu dinheiro parado se tornar uma matéria-prima. Porque pensa, né, o banco ele vai pegar esse dinheiro guardado e ele vai pagar quase nada para ter aquele dinheiro. Ele vai pegar esse mesmo dinheiro, emprestar aí pro cara endividado,
dado Pedro do exemplo, né, a 112% ao ano. Então ele quer o João ali, né, o cara que guarda, quietinho com o dinheiro dele guardado, financiando o empréstimo do Pedro, que no caso pode ser qualquer outra pessoa, viu? A gente tá usando esse nome, Pedros não acham ruim. Porque assim, tem um dado que escancara tudo isso, que vamos pegar aí o dinheiro total que os clientes deixam em cada instituição financeira e dividir aí pelo número de clientes, porque essa conta é pública e ela está nos relatórios. No Nubank tem 42 bilhões de dólares em depósito, dividido aí por 112 milhões de clientes, dá uma média de R$2.000 por cliente. Já no Banco Inter, a média é de R$6.000 por cliente, na XP é R$310.000 por clientes, e no BTG passa de 1 milhão por cabeça. E a pesquisa da Ambima, ela confirma essa escada, porque o varejo comum tem em média R$15.000 por conta, já a alta renda R$137.000, e aquele grupo, né, privado dos milionários tem R$15 milhões em média. Então o Nubank, ele tá lá embaixo, lá no térreo, e é não por acaso, né, porque quando o João, né, o cara poupador, ele cresce, né, quando, por exemplo, os R$25.000 viram 300 mil, ele sobe a escada e vai embora assim pra XP, pro BTG Investimentos. O Nubank, ele fica com milhões de clientes que tem em média R$2.000 na conta, dos quais, né, uma boa parte vira Pedro todo mês, ou seja, vira devedor. Então assim, o Nubank, né, é aquele banco de quem tá começando. E para pra pensar, ele quer que você nunca termine de começar. Então assim, sobre a última pergunta, né, dá pra ficar no Nubank então, usar o que ele tem de bom e sem ser vítima desse sistema? Nível 7, como vencer o Nubank? E para isso, né, você precisa seguir 3 passos que são muito simples. O primeiro, né, é até o mais óbvio de todos, que é nunca tocar nos produtos de juros. Então assim, rotativo, parcelamento de fatura, Pix no crédito, são assim portas que você vai entrar nesse sistema. Então nunca entre, não pegue nada emprestado que paga juros altos, nunca faça isso. Já o segundo passo é você nunca deixar o dinheiro parado na conta. Então assim, né, como antigamente o dinheiro rendia parado aí, agora só rende depois de 30 dias. E para você não perder esse rendimento dos 30 dias, dentro do próprio aplicativo existem lá as caixinhas com resgate imediato, rendendo aí por volta de 100% do CDI desde o primeiro dia e poder resgatar a qualquer momento. É ótimo, é um bom investimento. A ferramenta tá aí. O Nubank, ele só não faz questão que você use, né? Ele prefere que você deixe o dinheiro parado lá e esquece o dinheiro, sem render nada, é óbvio, né? E o terceiro passo, e talvez o mais difícil, né, é você juntar os R$25.000 de patrimônio. Então, primeira coisa, você recebeu o salário, guarda uma parte primeiro e depois você gasta. Então assim, quando o salário cair, transfere uma caixinha do Nubank antes de pagar qualquer conta, nem que seja aí R$100 por mês, já é alguma coisa. Porque pensa, o Pedro, né, aquele cara endividado, ele paga 112% ao ano pro banco. Já o João, que é o cara que tem pelo menos R$25.000 guardado, ele recebe por mês R$250 sem trabalhar. E aí vem aquela ironia final, né? Porque o Nubank, ele é um bom banco, eu mesmo uso, acho excelente. Ele é simples de entender, fácil de pagar boleto e tudo mais, eu gosto muito. O Nubank, você tem que entender, é que ele é uma ferramenta. Você pode usar ele tanto pro mal como pro bem. Basta você aprender a usá-lo. E se você chegou até aqui, né, o mínimo que você tem que fazer é deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí pra um amigo seu que tá fazendo a coisa errada no Nubank. Se você tiver alguém que usa o Nubank, já manda pra ele e no WhatsApp, em qualquer lugar. E assim, se você acha aí que consórcio, né, é um bom investimento pra você comprar um carro, assista este vídeo que eu vou colocar aqui na tela, que você vai mudar a sua opinião, tenho certeza disso. E agora, né, se você já tem um dinheiro guardado e quer investir, virar um empreendedor, abrir uma franquia, né, que dizem que é um ótimo negócio, cara, assiste esse vídeo. E tem um relato lá de uma senhora que, assim, chega a doer o coração, que é um relato bem chocante. Você tem que assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela, você clica e comenta lá o que você achou. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo lá nos próximos vídeos. Até mais!